Tudo bom, meus queridos? Wagner falando aqui com vocês. Então vamos lá para aquele nosso vídeo, né? Sobre a nossa build do Windows 11. Lembrando do canal Canary, né? Canary, como vocês quiserem, ok? Tá? Qual build a gente vai falar hoje? Da build que saiu ontem, a build número 25967, ok? Essa build trouxe muitas coisas? Pouquinho, né? Então, assim, o que há de novo na build, tá? Apresentação inicial das configurações, então teve uma modificação aqui, tá? Onde foram criados cartões interativos, né? Com, tipo, configurações e recomendações, armazenamento em nuvem, recuperação de conta, personalização, Microsoft 365, né? Sobre Xbox, dispositivos Bluetooth, então eu trouxe isso. Referente, eu não vou ficar aqui explicando cada um deles, tá, pessoal? Então, vocês vão notar no dia a dia e no uso, né? E lembrando, para quem tem as builds normais, isso aqui demora bastante tempo ainda para chegar, beleza? Tá? Referente a mudanças e melhorias, em geral, a Cortana ela foi finalmente removida da compilação, então a gente fica aí com o Copilot, né? Já ativo aí em muitos computadores, não fiquei gravando vídeo sobre ele, que já tem muito vídeo aí falando sobre ele usando. Eu sempre usei ele ali já no Edge, faço parte do programa ali, então a gente já testa há bastante tempo, né? Mas com a integração aqui dentro ficou algumas coisas legais, eu acho que ainda falta muita coisa. Eu queria ver realmente um uso de IA por parte da Microsoft ali na parte de gestão de processos, do sistema operacional, análise e contexto do que nós usamos, como nós usamos, até para configurações de um jogo, coisas assim, sabe? Aí seria bem legal essa apresentação, né? Não só apenas para um texto, para algumas coisas, óbvio, né? A OpenAI, quando a gente usa via prompt, ela tem muitos e muitos recursos. Eu já usei bastante, tá? Aqui dentro do Windows a gente usa para algumas coisas, né? Mas a gente ainda fica esperando algumas coisas extras, né? E o que nós temos aqui, então, ó? Dia 10, na verdade, 6 do 10, né? Então foi acrescentado ali, ó, todos os aplicativos iniciaram o componente sistema do Windows, né? Que pega do ladinho, beleza? Depois temos algumas configurações rápidas, fica do ladinho direito. Outras configurações que você tem aqui pelo System, né, a parte de componentes, subsistema para Linux, então saiu uma atualização, para quem não conhece, o WLS, que a gente fala, né, que é o Windows Subsystem for Linux, onde nós podemos instalar diretamente um Linux aqui dentro e fazer o controle, inclusive eu tenho um colega de trabalho que utiliza dessa forma. É bem vantajoso para vários casos, né, a gente pode utilizar ali de forma bem tranquila, sem ficar criando dual boot. Eu, por exemplo, já usei muito Linux, já usei muito Ubuntu, Linux Mint e assim vai indo, né, ainda continuo ali no meu Jetson Nano, que tem uma distro do Ubuntu, no Raspberry Pi também. Então assim a gente vai, né? Mas eu não tenho mais dual boot aqui porque eu tenho esses vídeos que eu gravo pra vocês. Então que o Windows 11 é meu sistema operacional do uso diário, né? Então não é uma virtualização que o pessoal muitas vezes cria uma virtualização, vai lá e testa, né? Não, aqui eu trago o desempenho e as coisas reais. Tipo, eu uso no meu dia a dia, eu uso para minhas coisas, para jogar, para editar os vídeos. Então tudo em cima das builds que vão saindo. Então ter um dual boot é mais complicado porque muitas vezes após uma atualização, ele mata o nosso dual boot. Mas enfim, tá? Referente a correções para problemas conhecidos, tá? Então, ó, problema que fazia que insiders vissem verificação de bugs, telas verdes e compilações. Eu não tive esse problema dessa vez, mas já tive em outras vezes. Flash branco ao abrir o Windows Explorer, tá? No modo escuro que dava. Alguns problemas causavam travamentos do Explorer, também não tive esse problema daqui. Alterações em classificações do Explorer e outras correções, tipo ícones da área de trabalho, que ficavam brancos, perdiam a forma, coisa assim. E ainda continuamos com problemas conhecidos, como reverter a compilação anterior, da para 25951. Eu não tive com essa, mas eu tive com uma outra build anterior o problema, mas o erro foi meu ali, entre aspas, o erro foi meu, que eu cliquei para restaurar na tela da forma e deveria ter feito de outra forma, mas também não estava claro, inclusive tem no canal aí um vídeo explicando como restaurar e ter esses cuidados, tá? Então tive que fazer uma instalação limpa, mas enfim, né? Eu gosto enquanto fazer instalações limpas. Alguns jogos populares podem não funcionar corretamente nessa versão do Insider, isso aconteceu com uma build, por isso que eu fiz que gerava um problema no FIFA 23, tá? E assim vai, né? E agora aqui atualizações do Microsoft Store, tá? Então agora mudou um pouquinho a carinha da página ali, quando a gente tem o upgrade Windows 10 para Windows 11 Pro, Workstation e assim vai indo. Mas enfim, pessoal, o nosso vídeo era isso aqui.
O que saiu dessa build foi realmente isso, né? E como sempre, no nosso vídeo eu trago também aquela partezinha do nosso desempenho. Deixa eu abrir aqui para vocês. Referente às builds anteriores. Então, build 947 para 967, tá? Nossa build 947, deixa eu abrir aqui, ó, o nosso imagem padrão, tá? E pegar a 967, que é a nossa build de agora, tá? Cadê? Aqui é o meu padrão, tá? Então, lado esquerdo, final 47, lado direito 67. Para build anterior, tá? Padrãozinho, o que eu tenho com valores TA lá em cima que eu deixo e tem um medidor que temperatura e umidade. O TA que eu deixo é a temperatura do ambiente, temperatura do gabinete após o teste, ok? Então, chegamos na build no modo padrão, que é sem mexer em nada, tá? Lembrando, eu tenho um processador aqui Ryzen 5950X, certo? Uso o Ryzen Master para fazer as alterações, justamente por causa das minhas gravações e outras coisas, né? Porque dependendo do que a gente faz, eu tenho que ir lá e zerar BIOS, né? Então fica um pouquinho chato, né? E mais demorado. E também, como gosto desses testes por aqui, simplifica a minha vida, tá? Build anterior, pontuação 3.784 pontos, chegamos, temperatura de CPU 65 graus, naquele dia estava 20 graus ambiente, 26 graus a temperatura do gabinete após os testes, certo? Aqui ele deu uns errinhos aqui na frequência, mas chegou ali, ó, 4.8 e 3.6 as nossas frequências, ok? Já agora, na build nova, final 67, o que nós tivemos? 23.770 pontos, tá? Então, um pouquinho a mais, né? Temperatura hoje, 21 graus ambiente, 25 graus chegou o gabinete. Temperatura do processador que chegou 65 graus, ok? Então, chegou lá os 65 graus, olha lá, ó, picos de 4.8, 3.8, tá? Máximo 4.9 GHz, consumo processador 142, quase a mesma coisa. Depois a gente tem aqui nossos outros dois perfis, né? Deixa eu clicar aqui para trocar. O perfil setado com undervolt, passando o processador para 115 volts e a frequência deixando fixa em 3.6 GHz, batendo lá 22.840 pontos. Pessoal, eu tenho essa configuração aqui, tanto é que eu uso aqui na própria edição dos vídeos, tá? E quando eu tô jogando a maior parte das vezes. Porque tem um controle muito bom da temperatura do processador, ele fica muito bom e entrega um desempenho bem alto, tá? Apesar de na pontuação parecer um pouquinho de diferença, mas a diferença que dá na temperatura vale bastante a pena pra mim, ok? CPU 58 graus, tá? Consumo nos cores 143 watts, ok? E pontuação 22.840. Temperatura no ambiente estava 20 graus aquele dia, temperatura do gabinete chegou a 27 graus. E agora na build nova. Na build nova, só deixa eu passar aqui, esse daqui. Nós batemos lá 22.767 pontos, temperatura 59 graus. Pensem, pessoal, funcionando a toda a 59 graus. É uma temperatura muito boa pra gente, tá? É muito boa mesmo, certo? Consumo, 148 watts. Então, o consumo aumentou um pouquinho. E aí, finalmente, aquele perfil que eu gosto bastante. Esse aqui, seguido, eu fico variando entre o fixado em 3.6 GHz e 4.4 GHz para fazer edição e para jogar, tá? Quando eu tô jogando e transmitindo, eu deixo em 4.4 até pela entrega do processador. Ali para algum crashzinho que às vezes o OBS dá, principalmente quando a gente abre o OBS e tu joga pro jogo, ele dá um crashzinho ali de uma latência, vai dar 1, 2 segundos e depois ele já estabiliza, sabe? Eu não sei porque o OBS faz isso, mas ele faz, enfim, tá? Chegamos na pontuação 27.789 pontos, 63 graus, então pensem só, funcionando a 100%. Se eu estiver jogando e editando, nunca vai ficar o processador a 100%. Então vai ficar ali, ó, na casa dos 55, 56 graus, o processador de boa, tá? Tipo, agora o processador tá 41 graus. Já mostro pra vocês. 41 graus só. E eu tô aqui gravando. De boa, quando estiver editando também. Ok? Referente ao consumo, né? Batemos 165 watts nessa configuração. Óbvio que ele consome mais, né? O mouse também aumenta a temperatura em decorrência à fixagem dos núcleos em 4.4 GHz. Na build nova, agora, então 1.15 volts, então tem undervolt e a frequência fixada em 4.4, 27.849 pontos.
Temperatura 65 graus. Certo? Então fica ali, ó, bem bom na casa dos 65 graus. Como eu disse para vocês, usando não vai chegar a isso, que não vai usar 100%. Consumo do processador aumentou nessa build para 171 watts. Então aumentou aí quase 10 watts. Na verdade, 8 watts aumentou aí, né? 8 não. 165, tá? 6 watts. Aumentou 6 watts. Quase 7 watts. Aumentou o consumo. Ok? Então, meus queridos, a gente fica por aqui, tá? Ó, deixa eu só mostrar o Ryzen Master aqui pra vocês terem ideia. Eu uso bastante ele, lembrando muito cuidado a fazer a utilização dele. Vocês podem estragar o processador de vocês, então aprendam, estudem para depois usarem. Aqui em Santa Maria, nesse momento, temperatura aqui de ambiente no meu quarto escritório, que eu brinco, né? Está 23 graus, temperatura dentro do gabinete 28 graus, umidade 54%. Ok? Eu tô aqui, ó, usando o OBS, o NVIDIA Broadcast, a placa de vídeo, certo? Meu perfil setado em 1.15 volts, 3.6 GHz, e temperatura ali, ó, 41 graus, tá? Só 41 graus. Consumo de CPU, 20 watts consumindo CPU. Ó, então tá tipo assim, ó, tá lá embaixo, né? E se eu pegar pela minha GPU, para vocês entenderem, porque o NVIDIA Broadcast, ele vai rodar, obviamente, todo na GPU. Ele é feito para isso, né? Deixa eu só abrir aqui os gráficos, colocar nos sensores aqui, ó. Tá lá, ó. Coloque minha GPU em 2.7, fuzz em 39%, tem uma curvatura de fuzz bem configuradinha. Temperatura da minha GPU, 35 graus. Sim, por causa da minha curvatura da minha GPU. Consumo ali, ó, 93 watts. Uma 4090 usando o Broadcast e consumindo menos de 100 watts. Sim, isso é possível, tá? Só fazer as configurações certinhas, curva de temperatura, que a gente não tem problema nem quando joga. Certo? Agora sim fechamos, meus queridos. Aproveita aí, ó, se inscreve no canal, dá um curtir, porque aqui, depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até um próximo vídeo.